Olá, bom dia para você. A Subcomissão de Doenças Raras faz mais uma audiência pública nesta terça-feira, às 14h, para debater a situação dos pacientes. Ao final dos trabalhos, a subcomissão pretende apresentar um projeto de lei que possa ajudar a mudar a realidade das pessoas que têm doenças raras no Brasil. Meu nome é Gelris Rodrigues de Freitas, tenho 22 anos de idade, sou portador de uma patologia raríssima denominada atrofia muscular espinhal. É uma doença crônica e degenerativa e progressiva que atinge a nossa capacidade de, muitas das vezes, exercitar qualquer tipo de força. Gelris é um dos 7.800 brasileiros com essa doença considerada grave, rara e com baixa expectativa de vida. Ele já perdeu 2 irmãos com a doença. A esperança para pacientes como ele é um medicamento caro, que não está incluído na tabela do Sistema Único de Saúde. Por meio do SUS, esses 7.800 portadores teriam acesso ao medicamento. Poderiam ser tratados e conseguiriam uma expectativa de vida maior. Hoje, tenho a oportunidade de estar falando em nome desses 7.800 portadores. Mas amanhã, não sei se terei mais a capacidade de falar. O que é que eles querem é viver. Já existe uma medicação, originalmente americana, hoje com similar nacional, medicamento de valor inacessível para todo esse universo de pessoas e de famílias, mas que a proposta, a propulsão, a luta, a esperança de vida repousa sobre a inclusão, quer dizer, desse tratamento através do SUS. Doenças raras são aquelas que afetam até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mais de 13 milhões de brasileiros sofrem com essas doenças, normalmente graves, crônicas e degenerativas. Em agosto, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado criou uma subcomissão especial para tratar do assunto. A intenção é propor iniciativas para diminuir as dificuldades por que passam os pacientes. Por exemplo, a criação específica de uma secretaria ou de um departamento que atendesse com gente capacitada, com gente que pudesse orientar, né? E que cada estado pudesse ter um centro de referência. E nesta manhã, outras comissões do Senado reúnem-se. Vamos conferir. Às 9h, na Comissão de Infraestrutura, pode ser votado o projeto que institui a obrigatoriedade de instalação de pontos de recarga para veículos elétricos em vias públicas e em ambientes residenciais e comerciais. Às 9h, audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. O tema vai ser acessibilidade e inclusão, a valorização da pessoa com deficiência. Na Comissão de Assuntos Econômicos, que se reúne às 10h, senadores debatem um relatório de avaliação do Simples Nacional e, em seguida, votam projetos, entre eles o que cria a tarifa social de água e esgoto. Às 11h, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, análise sobre a política de pesquisa agropecuária e votação de projetos, como o que autoriza a inscrição no Cadastro Ambiental Rural, de forma individualizada, dos lotes de assentamentos da reforma agrária. Na Comissão de Meio Ambiente, às 11h30, está na pauta projeto para incentivar a dessalinização da água do mar e das águas salobras subterrâneas. E no mesmo horário, 11h30, na Comissão de Educação, pode ser votado o projeto que cria o Programa Nacional de Apoio à Cultura. Entrou em vigor nesta terça-feira a lei que autoriza a União a participar de fundo que tenha por finalidade exclusiva financiar serviços técnicos especializados para apoiar a estruturação e o desenvolvimento de concessão e parcerias público-privadas em âmbito federal, estadual e municipal. O fundo será gerido por um conselho de participação e administrado por banco sob controle da União. Dezembro é o mês de combate e prevenção ao vírus HIV.
A campanha Dezembro Vermelho, que foi aprovada em outubro pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer em novembro, prevê campanhas de conscientização, palestras e a iluminação de prédios públicos de vermelho. A doutora Sônia decidiu ser infectologista porque, na época da faculdade, perdeu um amigo para o HIV. Nos anos 80, o diagnóstico era uma sentença de morte. Hoje a gente tem remédios mais modernos, todo mundo que faz o diagnóstico logo começa a tomar o antirretroviral, que hoje constitui, às vezes, para a grande maioria das pessoas, 2 comprimidos por dia, né, com poucos efeitos colaterais. O José Renato recebeu o diagnóstico há quase 30 anos. No começo foi muito difícil, né? Tentei até suicídio, né? Porque não tinha os medicamentos, né? Na época era só o AZT. Então eram pessoas morrendo atrás um do outro, né? Ele aprendeu a conviver com o vírus, mas ainda sofre com o preconceito. Na minha própria casa eu vivo com preconceito, mas eu me acostumei a viver com preconceito e hoje para mim o preconceito, né, não abre porta para o preconceito. De 1980 a 2016, mais de 840 mil casos de AIDS foram notificados no Brasil. Só nos últimos 5 anos, a conta é de mais de 40 mil novos portadores do vírus por ano. A maior parte dos casos está no Sul e no Sudeste, que somados representam mais de 70% do total de infectados. A maior concentração dos casos de AIDS no Brasil está entre as pessoas com a idade entre 25 e 39 anos. Ainda assim, nos últimos anos, segundo o Ministério da Saúde, houve um aumento nas mortes entre as pessoas com mais de 50 anos e adolescentes entre 15 e 19 anos. De todos os infectados, 65% são homens. É inclusive entre eles que a taxa de jovens com o vírus praticamente triplicou nos últimos 10 anos. A partir de agora, aqui no Brasil, a conscientização sobre o HIV vai durar todo o mês de dezembro. A medida foi aprovada pelo Congresso Nacional. E a campanha nacional para prevenir o vírus HIV é o tema do especial Cidadania, publicado no Jornal do Senado desta terça-feira. Em dezembro, prédios públicos em todo o Brasil serão iluminados de vermelho para marcar a luta contra a AIDS. O mês será dedicado a ações de prevenção ao HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, como palestras educativas e veiculação de campanhas na mídia. No Senado, 4 projetos de lei tratam de auxílios para portadores do vírus da AIDS. 2 deles concedem benefícios previdenciários e os outros 2 dão descontos no imposto de renda para gastos com remédios destinados a tratar a doença. O especial Cidadania será publicado na terça-feira no Jornal do Senado, que pode ser baixado ou acessado em www.senado.leg.br/jornal. Poucos brasileiros sabem, mas projetos desenvolvidos para a defesa do país, como o submarino nuclear e os caças Gripen, podem gerar produtos úteis na saúde e na aviação civil, por exemplo. Ontem, representantes da Marinha e da Aeronáutica vieram ao Senado explicar como o aprendizado com esses projetos é repassado às indústrias nacionais. Eles falaram à Comissão de Assuntos Econômicos, que avalia as políticas de conteúdo local. A indústria de defesa é estratégica, importante tanto para a capacitação das pessoas e da indústria nacional, quanto para a soberania do país. Por contar com dimensões continentais, fazer fronteira com 10 países e ser detentor de invejável gama de recursos naturais, o Estado brasileiro não pode prescindir de mecanismos efetivos para fortalecer a indústria nacional de defesa, que não deve ser dependente de conhecimento científico e tecnológico estrangeiro. Para a Marinha, a tecnologia pensada pela Defesa Nacional pode interessar a outros setores. Nós estamos desenvolvendo o reator múltiplo propósito brasileiro para a produção de radiofármacos. O vice-presidente Zé Alencar, ele poderia ter tido um final de vida menos complicado se ele tivesse tido acesso, na minha singela visão, à medicina nuclear de uma maneira mais cedo. Para o diretor de desenvolvimento nuclear da Marinha, é papel do Estado investir nos
projetos até que eles tenham apelo para a indústria. Prazo. É difícil a senhora raciocinar com um horizonte curto em defesa. É razoável que a senhora raciocine com décadas, que isso aí faz parte de uma estabilidade melhor, até para os empresários se engajarem de cada vez mais. O brigadeiro Paulo Eduardo Vasconcelos traz um exemplo da relação entre a indústria nacional e o empresariado. É por meio dos projetos nacionais que a indústria cresce. É um monitor grande, vamos dizer assim, bem grosseiro, né, para o avião. Em vez de você ter 3 projetores, né, 3 monitores no avião, você tem um grande só. O grande gol não é um só, mas é porque é o conceito que está ali dentro, a inteligência que está ali dentro. E isso é conteúdo local. Para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é importante não depender de conhecimento estrangeiro. A pesquisadora deu o exemplo da China, que fez um longo investimento na defesa nacional. O país deixou de copiar tecnologia e passou a criar. Sem o fortalecimento das empresas de defesa, sem as reformas necessárias nessas empresas, seria difícil completar esse ciclo, então, de reformas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e fique agora com as imagens do Congresso Nacional iluminado de vermelho. Até a próxima.